Olhe no espelho hoje e me diga com sinceridade o que você vê. Um homem que ainda impõe respeito ou apenas uma sombra cansada daquele rapaz que um dia dominava qualquer ambiente? A verdade dói, e eu sei que você não confessa isso nem para o seu melhor amigo na mesa do bar. Mas a sua virilidade está escapando por entre os seus dedos a cada manhã. Você sente que o motor do seu corpo já não responde como antes, que o combustível está falhando, e que as mulheres, principalmente as maduras, percebem esse declínio no primeiro segundo de contato. Elas não dizem nada, mas o silêncio delas é o veredicto mais cruel que existe. O que a maioria dos homens da sua idade não entende é que a mente de uma mulher madura não é ativada por palavras bonitas ou promessas vazias, mas por comandos biológicos específicos que o seu corpo esqueceu como enviar. Se você continuar ignorando os sinais de alerta que a sua circulação e a sua biologia estão te dando, o seu destino será o esquecimento definitivo. Mas existe um caminho de volta para o topo, um segredo guardado na nuca e no sangue. E o que eu vou te revelar no próximo passo é o que separa os homens que reacendem o fogo daqueles que apenas aceitam o fim. Esse motor que você carrega no peito precisa de pressão, de fluxo e de direção correta para fazer o sangue circular com a força de um jovem de 20 anos. Quando você se aproxima de uma mulher com hesitação, o seu cérebro envia uma descarga de cortisol que sabota a sua postura, murcha a sua autoridade e desliga o interesse dela instantaneamente. A neurociência do toque mostra que a região lombar dela está conectada diretamente aos centros de processamento emocional mais primitivos. Uma aproximação firme, lenta e precisa na parte baixa daquela espinha dorsal ativa uma resposta de vínculo protetor imediata. É a comunicação do capitão que assume o controle do navio sem precisar abrir a boca para pedir permissão. Para fazer isso funcionar, nós precisamos fechar um pacto aqui. Um compromisso real entre homens de valor que buscam resgatar sua melhor versão, e o primeiro sinal de que você está pronto para esse resgate é se juntar à nossa comunidade para batermos a meta de 5.000 inscritos no canal. É o seu primeiro passo para parar de aceitar as esmolas de afeto que o mundo te joga. Se você não dominar essa primeira barreira física, a sua presença continuará sendo invisível para quem realmente importa. E o que vem a seguir vai direto na jugular da maior mentira que já te contaram sobre a intimidade masculina. A maioria dos homens da sua idade acredita que para impressionar é preciso fazer um grande espetáculo, mas o verdadeiro poder reside na permanência e na atenção bilateral. Quando você envolve as mãos dela usando as suas duas palmas com calidez e firmeza, você cria uma entrada sensorial simétrica que o sistema nervoso dela interpreta como presença absoluta. Você deixa de ser aquele parceiro distraído, com a mente longe ou cansada, e passa a ser o centro de gravidade do ambiente. O sangue precisa correr aquecido para as extremidades do seu corpo, para que esse gesto transmita a virilidade que ela tanto deseja e que raramente encontra por aí. É um contraste devastador para uma mulher que passou anos recebendo apenas afetos pela metade e contatos sem nenhuma intenção real. Esse domínio físico acalma os batimentos cardíacos dela e faz com que a sua presença seja associada diretamente à segurança e ao alívio biológico. Mas preste muita atenção, porque tocar e sustentar o contato é apenas a fundação desse novo edifício de autoridade. O terceiro comando biológico que vou te apresentar agora mexe com uma zona de vulnerabilidade tão profunda que os terapeutas mais renomados do mundo consideram um divisor de águas absoluto. Quando as frentes se tocam e os olhos se fecham, o mundo exterior deixa de existir e a lógica é completamente deixada de lado. Esse alinhamento milimétrico exige que você baixe a guarda, mas, acima de tudo, exige que você force a aproximação com a segurança de quem sabe exatamente o que está fazendo. É o momento em que a respiração de ambos se sincroniza e o sistema de apego mais primitivo do cérebro é ativado, disparando uma resposta neuroquímica que nenhuma palavra bonita consegue replicar. Uma mulher madura, que passou a vida construindo muralhas emocionais para se proteger das decepções do mundo, desarma-se diante dessa quietude calculada. O motor do seu corpo precisa estar regulado para sustentar essa proximidade, sem pressa, sem a urgência desesperada que os homens mais jovens e inseguros demonstram. Se você tiver a paciência de fincar os seus pés e permanecer ali,
o sistema nervoso dela registrará que você é o porto seguro que ela tanto buscou. No entanto, fechar o espaço e tocar a testa é apenas o início do domínio sensorial. O passo seguinte invade o território mais vulnerável e perigoso do corpo humano, onde o controle da situação é decidido de forma definitiva. Há um ponto específico na nuca que funciona como um interruptor biológico de excitação e confiança simultâneas, uma combinação extremamente rara na neurobiologia. Quando a palma da sua mão ou os seus dedos cobrem essa área carregada de terminações nervosas, o cérebro dela faz uma varredura instantânea e libera dopamina e oxitocina em tandem. O sangue precisa circular com pressão e calor para que o seu toque transmita a força necessária para aliviar a tensão física que ela acumulou ao longo do dia. Esse gesto comunica desejo sem desespero e autoridade sem agressão, algo que o homem comum, enfraquecido pelo tempo, simplesmente não consegue executar com propriedade. Ao produzir esse alívio real no corpo de uma mulher, a sua presença passa a ser arquivada na mente dela como uma necessidade biológica implacável. Mas você precisa ter o controle do tempo e o discernimento exato, pois a pressa destrói a eficácia dessa conexão antes mesmo de o estímulo chegar ao sistema nervoso central. E o comando que vou te revelar agora é tão sutil, tão imperceptível para quem está de fora, que a psicologia o considera a ferramenta mais injusta de sedução já descoberta. Imagine manter o fluxo de uma conversa comum, enquanto, em segundo plano, o seu pulgar se move de forma lenta, ritmada e quase distraída sobre a pele dela. Esse estímulo contínuo ativa fibras nervosas específicas, conhecidas como aferentes táctiles, que estão ligadas diretamente à corteza insular, a região cerebral responsável pela intimidade mais profunda. A mente. Consciente dela pode até focar nas palavras que vocês estão trocando, mas o sistema nervoso dela estará completamente focado no toque constante, fazendo-a perder o fio da meada sem entender o motivo. Para uma mulher que já viu de tudo e que está cansada de performances teatrais, essa ternura natural e contínua reescreve as regras do jogo a seu favor. A carícia do pulgar não pede atenção para si mesma. Ela age nas sombras, alterando a percepção de proximidade a cada segundo de contato. Quando o sangue corre forte nas suas mãos, cada movimento se torna uma assinatura de virilidade que ela passa a antecipar de forma inconsciente. Contudo, preparar o terreno com o toque sutil é apenas o preâmbulo para a atitude mais visceral de um homem que retoma as rédeas do seu próprio legado. O jalão silencioso é o momento em que a distância física deixa de ser uma opção, e você assume as rédeas do espaço sem pedir licença ou permissão. Um braço firme que envolve os ombros ou uma mão precisa que encontra a cintura dela e reduz o espaço entre seus corpos, comunica um apego seguro que as palavras jamais conseguiriam expressar. A biologia humana chama isso de busca de proximidade, um impulso instintivo de trazer para perto aquilo que nos pertence e que queremos proteger. Para uma mulher madura, que passou a vida inteira sentindo que precisava performar ou ser agradável para merecer o afeto de homens fracos, esse movimento retira toda a carga e a responsabilidade das costas dela. Você simplesmente a quer por perto pela presença dela, e o combustível do seu corpo precisa estar em total equilíbrio para que esse puxão transmita certeza, e não hesitação. Quando o capitão dita o ritmo do movimento, o sistema nervoso dela relaxa e se entrega à gravidade da sua virilidade. No entanto, fechar o espaço de forma abrupta é apenas a preparação para o golpe de misericórdia biológico, onde o tempo se torna o seu maior aliado. Existe uma barreira invisível que os homens comuns tentam ultrapassar com pressa, mas o mestre da retenção emocional sabe que o segredo do respeito está no abraço de 20 segundos. Não estou falando daquele tapinha rápido nas costas que os covardes usam para fingir intimidade, mas de um encaixe completo, peito contra peito, onde os dois braços envolvem o corpo dela com firmeza. A ciência por trás desse contato prolongado prova que esse tempo é o mínimo necessário para despencar os níveis de cortisol e inundar a corrente sanguínea com oxitocina. O ritmo cardíaco dela começa a desacelerar, a pressão arterial diminui e o estado de alerta constante que ela carrega no dia a dia é substituído por uma calma profunda. É uma verdadeira intervenção clínica na neurobiologia do estresse, capaz de reconstruir pontes de confiança que pareciam destruídas pelo tempo.
Quando você se recusa a soltá-la antes da hora, você sinaliza que o seu motor tem estabilidade e que você não tem pressa para chegar a lugar nenhum. Mas o verdadeiro milagre físico acontece quando o silêncio se instala e os corpos começam a operar em uma frequência que a maioria dos homens desconhece por completo. A quietude prolongada faz com que a cabeça dela descanse no seu peito e, nesse exato momento, inicia-se o fenômeno da sincronização fisiológica. Os batimentos do seu coração começam a ditar o ritmo dos batimentos dela, e as respirações entram em um compasso milimetricamente alinhado. Isso não é poesia de manual de sedução barato. É neurociência social pura aplicada ao resgate da sua autoridade masculina. Uma mulher de 40 ou 50 anos, que carregou perdas e decepções em silêncio por décadas, reconhece instantaneamente que o seu ritmo tem a solidez que o mundo lá fora perdeu. A impaciência é o veneno que mata a virilidade e faz o homem maduro parecer um garoto desesperado por aprovação. Ao estancar o tempo e permitir que os dois sistemas nervosos entrem no mesmo estado de calma, você se torna uma raridade absoluta no mercado da vida. Agora que as bases biológicas do toque e da circulação foram estabelecidas, o passo final vai revelar como consolidar essa autoridade para que você nunca mais seja tratado como uma sombra descartável. A autoridade que você tanto busca não pode ser comprada, e ela jamais será restaurada se você continuar permitindo que o motor do seu corpo trabalhe no limite da exaustão. Quando a circulação falha e a testosterona diminui, o seu cérebro perde a capacidade de liderar com clareza, e isso reflete diretamente na maneira como o seu toque é percebido pelas mulheres maduras. O homem que não domina a sua própria biologia torna-se refém da rejeição e assiste, calado, ao declínio do seu próprio legado. Para reverter esse processo, você precisa purificar o combustível que corre nas suas veias, eliminando o estresse crônico que oxida a sua virilidade dia após dia. Cada toque técnico que exploramos até aqui exige uma base física sólida. Exige um coração que pulse com firmeza e mãos que transmitam o calor da verdadeira confiança. Se você fraquejar na manutenção do seu próprio templo, nenhuma estratégia de persuasão nas sombras será capaz de salvar a sua presença do esquecimento absoluto. Mas o conhecimento que foi destravado nesta jornada é a sua maior arma para virar o jogo, e o movimento decisivo que consolida o seu poder está prestes a ser revelado se você mantiver os seus olhos fixos no comando. Olhar para trás e lamentar os anos que se passaram é a atitude dos fracos, mas o homem de valor utiliza o tempo acumulado como a sua maior vantagem estratégica sobre a concorrência jovem e barulhenta. Uma mulher madura sabe distinguir, no primeiro milésimo de segundo, o toque de um homem que busca apenas validar o próprio ego daquele que oferece um refúgio seguro para o seu sistema nervoso. Quando você assume a postura do capitão que não teme a proximidade e que domina a ciência do alívio físico, você reescreve a história de humilhações silenciosas que ela guardou por anos. Esse magnetismo primitivo reconecta o seu corpo aos circuitos da alta performance, fazendo com que o sangue flua com o vigor necessário para sustentar a sua posição no topo da hierarquia social. Nós não estamos aqui para brincar de sedução, estamos aqui para afirmar um compromisso definitivo com a sua masculinidade e com a sua honra. Se você está pronto para selar esse pacto de ferro e não aceita mais ser deixado de lado, o seu papel agora é fortalecer a nossa irmandade para alcançarmos a meta de 5.000 inscritos neste canal. E a barreira final que vamos quebrar a seguir é o que vai transformar a sua presença em uma necessidade biológica impossível de ser ignorada. O desfecho de toda grande batalha não é decidido pelo barulho que você faz, mas pela densidade e pela firmeza com que você ocupa o seu espaço no mundo. Ao dominar os estímulos bilaterais, a carícia contínua do pulgar e a nuca dela com a precisão de um cirurgião da mente, você cria um padrão de comportamento que o cérebro dela passa a desejar de forma obsessiva. O motor do seu corpo precisa estar afiado e a sua mente totalmente presente para que a sincronização fisiológica não seja apenas um evento isolado, mas a sua nova assinatura de poder. Parar no meio do caminho ou hesitar na hora de fechar a distância é o mesmo que assinar a sua própria sentença de invisibilidade diante de quem você deseja dominar. Quem tem pressa mostra fraqueza,
Mas o homem maduro que finca os pés, sustenta o olhar e domina os eixos da biologia, torna-se o único capitão capaz de guiar o navio em meio à tempestade. A sua virilidade e o seu respeito foram resgatados. Agora, a escolha de portar essa autoridade com a firmeza de um mestre ou voltar a ser uma sombra cansada está inteiramente nas suas mãos. Você chegou até o final desta jornada por um único motivo. Você se recusou a aceitar o papel de espectador da sua própria vida. O conhecimento que agora corre na sua mente é como um combustível de alta octanagem injetado em um motor que muitos pensavam estar condenado ao fracasso. A maioria dos homens da sua idade vai continuar sentada no sofá, reclamando do cansaço, vendo a autoridade evaporar e culpando o tempo pelo próprio declínio. Mas você não. Você agora entende que o respeito e a virilidade não são privilégios da juventude. São conquistas de quem domina os comandos biológicos mais primitivos do corpo humano. O toque de frentes que sincroniza os batimentos, o domínio da nuca que alivia e excita simultaneamente, e o abraço de 20 segundos que desarma as defesas biológicas mais profundas são ferramentas de poder que estão à sua inteira disposição. Não há espaço para a hesitação ou para o medo de falhar. O capitão que assume o leme não pede desculpas por guiar o navio com firmeza. Cada vez que você aplicar essa neurobiologia com a calma e a permanência que o mercado tanto carece, o sistema nervoso de uma mulher madura atualizará o registro dela sobre você. Ela não verá um homem tentando impressionar com o desespero de um garoto. Ela sentirá a presença sólida de um homem de valor que sabe exatamente quem é e o que representa. Para que essa egrégora de respeito continue crescendo e resgatando a honra masculina por todo o país, o nosso pacto de ferro precisa se fortalecer ainda mais, e a sua inscrição é a fundação para batermos a nossa meta de 5.000 inscritos. Este canal não é apenas um repositório de vídeos, é o quartel-general onde homens maduros reassumem o controle do próprio destino e deixam um legado de autoridade por onde passam. Se o mundo tentou te convencer de que o seu tempo já passou, a sua biologia renovada e a sua postura firme serão a resposta mais devastadora que eles já receberam. O jogo foi resetado e as regras agora são ditadas por você. Quando você sair por aquela porta hoje, não ande como quem pede licença, mas como o homem que comanda o ambiente através da sua mera presença e da certeza do seu toque. O motor está regulado, o combustível está limpo e a mente do capitão está blindada contra qualquer fraqueza. Deixe que os fracos continuem se perdendo em palavras vazias e promessas que o vento leva. A sua assinatura de poder será impressa na pele, no silêncio compartilhado e na sincronização de sistemas nervosos que aprenderam a reconhecer o verdadeiro valor. Mantenha o sangue aquecido, a guarda alta quando necessário e os braços prontos para sustentar o peso da vitória sem pressa e sem recuar um único milímetro. A sua nova era de respeito, vigor e virilidade não é uma promessa para o futuro. Ela começa exatamente no próximo segundo em que você decidir agir.